Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda para mais este encontro de pessoas interessadas no espírito de São Francisco nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 88º encontro e vamos continuar a nossa reflexão acerca da 13ª admoestação de São Francisco, que tem como título Da Paciência. Estamos hoje na segunda parte, Jesus Cristo crucificado, raiz da paciência. Vamos retomar o texto lido já na última vez. Diz assim São Francisco: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O servo de Deus não pode saber quanta paciência e humildade tem em si, enquanto estiver satisfeito consigo mesmo. Quando, porém, chegar o tempo em que os que deveriam satisfazê-lo fazem-lhe o contrário, então, quanta paciência e humildade aí tiver, tanta ele tem e nada mais. Estas são as palavras da admoestação de São Francisco acerca da paciência. Em verdade, para o servo de Deus, isto é, para quem está na experiência de ser amado, privação, pobreza, injustiças e contrariedades, em vez de carências ou desgraças, sempre são vistas e acolhidas como provocações, riquezas, graças e bênçãos. É nelas e por elas que lhe é oferecida a ocasião de poder identificar-se com o Mestre, que aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Isto é, que, para além da ignomínia, na encarnação e principalmente na cruz, soube descobrir e ver a glória do bem-querer do Pai, que é a essência do nosso verdadeiro humano, o querer bem. Assim, a paciência cristã e franciscana tem seu enraizamento e expressão maior e mais profunda no mistério da cruz. Mas em que sentido? No sentido que o próprio Cristo dá no alto do Calvário. Sim, Jesus sustentou, carregou, padeceu, suportou a vida de Filho do Homem e de Filho de Deus, condenado pelos homens, abandonado pelos próprios companheiros e, paradoxalmente, pelo próprio Pai, isto é, por aqueles que deviam satisfazê-lo. Ele que não conheceu o pecado, foi feito pecado, amaldiçoado. Mas, bem no interior mais profundo desse abandono, no outro lado do grito, meu Deus, por que me abandonaste?", ouvimos outro grito: não se faça, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim, o padecimento, a paciência de Cristo na cruz é, essencialmente, uma experiência de unidade com o Pai. Aparece, então,
em sua paradoxal verdade, o Criador obedecendo à sua criatura. É o que canta o hino da carta aos Filipenses. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo torna-se, assim, a paciência, o padecimento da vontade do bem-querer do Pai em pessoa. Com Ele, nele e por Ele, não há mais nada, ninguém que separe Deus do homem e o homem de Deus, como o expressa muito bem São Francisco, ou melhor, São Paulo, quando diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, diz São Paulo. Assim, seguindo esse exemplo, uma pessoa que, nas adversidades, cresce na dinâmica do padecimento, vai sendo enriquecida e planificada pela riqueza do diferente e mesmo do adverso. À medida que se dispuser a acolher pacificamente alegrias e tristezas, saúde e doença, sucessos e fracassos, amigos e inimigos, santos e pecadores, justos e injustos, bons e maus, isto é, à medida que se dispuser a conviver com eles a modo de irmão e familiar, verá seu coração tornar-se cada vez mais amplo, aberto, magnânimo e generoso. Como amplo, aberto, magnânimo e generoso é o coração do Pai do céu, que abraça, acolhe, ama e se satisfaz com justos e injustos, santos e pecadores, bons e maus. Verá aparecer sua vida de cristão e, para nós, de franciscanos, verá realizar-se a promessa: na paciência possuireis, alcançareis vossa vida, vossa alma, vossa identidade. Francisco, depois, no famoso ensinamento a Frei Leão, dado ao longo da caminhada de Perúdia a Porciúncula, naquela lenda da perfeita alegria, em dia de muita chuva, lama, frio e neve, vai chamar essa virtude de a perfeita alegria. Trata-se, na verdade, de uma réplica da caminhada da vida, da cruz do próprio Cristo. O porteiro, filho do próprio Francisco, e que aqui representa Deus, não só expulsa, mas o enxota e o envia para o meio dos crucíferos, isto é, dos leprosos, onde teve a graça da origem de sua conversão. É o Cristo mandado ao Calvário da cruz pelo próprio Pai, através dos seus companheiros. Vem, então, o grande ensinamento, assim descrito pelos Atos do Bem-aventurado Francisco.
Vamos ouvir a citação. Ó Frei Leão, escreve: se nós suportarmos tantos males, tantas injúrias e açoites, pensando que devemos carregar as penas do Cristo bendito, ó Frei Leão, escreve que aí está a perfeita alegria, porque houve a conclusão, ó Frei Leão, entre todos os carismas do Espírito Santo que Cristo concedeu aos seus amigos, está o de vencer-se a si mesmo e sustentar opróbrios de boa vontade por causa de Cristo e da caridade de Deus. Pois de todas as maravilhas acima mencionadas, nós não podemos nos gloriar, porque não são nossas, mas de Deus. O que, pois, tens tu que não recebeste? Se, porém, recebeste, por que te glorias como se não o tivesse recebido? Mas na cruz da tribulação e da aflição podemos nos gloriar, porque isso é nosso. Por isso diz o apóstolo: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui a citação dos Atos do Bem-aventurado Francisco. Deus é Deus, o sumo bem, o bem inteiro e universal, não porque esteja acima do bem e do mal, mas porque ama, aceita, acolhe todos, também os diferentes inimigos, deixando-os ser diferentes inimigos, até mesmo compadecendo-se de cada um deles. E, por mais inaudito que pareça, permitindo-lhes que condenem e levem à morte de cruz seu Filho amado. Eis a boa nova, a notícia inaudita que Cristo veio trazer aos homens, filhos queridos de seu Pai. Boa nova porque regenera, salva e faz surgir um novo humano, uma nova humanidade, uma nova história. Sobre esse mistério, assim se expressa Frei Hermógenes Arada. Vamos ouvir. Portanto, a experiência do afastamento de Deus, o tormento, o desespero dos condenados pelos pecados, o inferno dos que forem abandonados por Deus, tudo isso e mais, Jesus, o Filho de Deus, enviado pelo Pai, ele, o inocente, sem pecado, o predileto do Pai, carrega sobre si, carrega a culpa, o castigo, o abandono do Pai, a expiação pelos pecados do mundo. Pela sua paixão e morte, todos nós fomos e estamos salvos. E depois dessa inaudita obra de salvação, todas as dores, sofrimentos, humilhações e opróbrios da humanidade recebem um sentido, o de ser participação no sofrimento de Jesus Cristo crucificado e assim colaborar para a realização escatológica do reino de Deus. Até aqui, citação de Frei Hermógenes, que se encontra em seu livro Em Comentando i Fioretti.
Eis o quanto de paciência e de humildade deveria ter o servo de Deus, a fim de realmente merecer-se a dignidade e a honra desse nome. Vamos agora tecer algumas considerações acerca da paciência na nossa vida de hoje. Mas, para que não nos transviemos para uma compreensão heróica e granfina de paciência, vamos ler uma reflexão, mais uma vez, de Frei Arada. No livro mencionado há pouco, em Comentando i Fioretti, tem um breve capítulo intitulado Coragem de ser covarde. Nele encontramos um comentário acerca do filme Os Sete Samurais. Segundo esse filme, os moradores de uma pequena e pobre aldeia contrataram 7 valorosos guerreiros para que os libertassem de bandoleiros e saqueadores que, impiedosamente todos os anos, por ocasião da ceifa, saqueavam suas casas e lavouras. Na cena final, os 2 samurais sobreviventes, em silêncio, escutam de longe a canção ritmada dos camponeses que voltaram a plantar seu arroz. O samurai mais velho, então, faz cair essa pesada observação. Nós, os guerreiros, passamos pela terra qual vendaval. Quem, porém, permanece na labuta da terra são os camponeses. Enquanto isso, os meninos da aldeia haviam se entusiasmado com os samurais, com suas habilidades no manejo das armas, com a valentia e a coragem demonstradas em suas lutas. Mas alguns dentre eles estavam envergonhados e indignados, porque seus pais, por temerem futuras represálias por parte dos bandoleiros e invasores, não haviam colaborado com os samurais, como a maioria dos aldeões. Houve então este diálogo. Disse o menino: estou com vergonha, meu pai é um covarde. Respondeu Bernardo, samurai: não digas isso. Teu pai não é covarde. Pensas que eu sou corajoso porque carrego essa arma? Teu pai carrega a ti, a teus irmãos, a tua mãe, responsabilidade pesada, como uma espada, como uma pedra de toneladas que o esmaga e o mata. E ele faz aquilo e quer fazê-lo porque te ama e ama toda a tua família. Eu nunca tive essa coragem. Trabalhar como mula todos os dias sem garantia do resultado. Isso é coragem. Nunca tentei começar uma vida assim. Por isso, virei pistoleiro. Mas agora vem o comentário mais significativo de Frei Arada. Diz ele, o guerreiro, não tem filhos nem mulher para cuidar. Por isso pode dar-se ao luxo de se arriscar, pôr a vida em jogo, sentir a sensação de poder, de coragem, de nobreza, de grandeza, de ser um herói,
e ser admirado por todos. Se ele, o valente, na morte fosse mais corajoso ainda, como os pais, considerados covardes por aqueles meninos, teria se casado, teria gerado vidas, teria assumido toda a humilhação de ser saqueado pelos bandidos, de ser ameaçado por eles. Sim, não teria medo de ser chamado de covarde pelos outros. Enfrentaria a tristeza de ser desprezado por todos, até mesmo por seus filhos, para poder dar de comer aos seus, de os vestir, de os assistir nas doenças a todo custo. E se tudo isso se tornar impossível pelas circunstâncias que dele não dependem, faria tudo para ao menos poder estar junto deles, para ajudar no que fosse possível, pois, por mais difícil que seja morrer, passando qual vendaval pela vida, é mais fácil do que continuar a viver e permanecer, tentando todos os dias, no suor do seu trabalho, amassar a terra para os grãos finitos e apoucados da sobrevivência. É mais fácil morrer do que viver a morte de cada dia, de reerguer-se para a vida, para amar sempre novo e de novo, tenaz e humildemente, sem recompensa, sem heroísmo, porque tem a responsabilidade inalienável de amar. Até aqui, citação do Frei Herado. Podemos concluir com outro testemunho que acena para a virtude da paciência e que é tirado, esse testemunho, da conhecida obra de Saint-Exupéry. Em seu O Pequeno Príncipe, encontramos uma passagem que pode ser considerada como uma exemplificação do dito de Jesus: em vossa paciência possuireis a vida. O pequeno príncipe está deitado de barriga para baixo sobre um gramado com muitas flores vermelhas em volta dele. E assim, deitado na relva, ele chora. Vem então este diálogo da sábia raposa com o pequeno príncipe. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez tão importante. Foi o tempo que eu perdi com minha rosa, repetiu o pequeno príncipe, para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho, para não se esquecer jamais. Meu caro irmão, minha cara irmã, muito obrigado por nos acompanhar. Um abraço e até o próximo fim de semana. Paz e bem.